Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, a sua solução financeira. Bom dia, ouvintes do programa Interação 98. Hoje, no Palavra de Especialista, eu, Rafael Costa, médico reumatologista, vou conversar um pouco com vocês sobre a febre chikungunya, certo? Esta doença é causada e transmitida pelo mesmo vetor do vírus da dengue. E ambas passam a ter um comprometimento na nossa população muito semelhante. Logo que é um vírus que gosta de lugares quentes e úmidos, como essa região do tropical a qual vivemos. Primeira vez que nos deparamos com essa doença foi num forte surto endêmico em 2013. Esta doença passou a apresentar casos em agosto de 2013, ali nas ilhas do Caribe, e aí rapidamente ela foi disseminando, mostrando que é uma doença, por conta da ação desse vetor, de se tornar facilmente transmissível, principalmente em lugares onde o vetor, que no caso seria o vírus Aedes aegypti e em menos quantidade o Aedes albopictus, não são bem controlados, certo? E aí, para você ter ideia, do momento que os primeiros casos apareceram, logo eles chegaram a 500 mil casos em setembro, ou seja, dobrando a quantidade de eventos, naquela época em cerca de um mês. Principalmente porque era uma época onde nós não tínhamos nenhum contato com essa doença, o que fazia com que havia uma população exposta, muito mais fácil de contrair, algo que era novo no nosso meio. Hoje, esta não é tanta a nossa realidade. É uma doença que ela inicialmente vem com um quadro febril agudo. E aí ela, nesta primeira fase da doença, se confunde até com a própria dengue ou com a zika. Tem que lembrar que é uma febre alta, não é uma febre de 37, 36, é uma febre de 39 graus. Paciente com bastante febre, e o que distingue a doença da dengue e da zika é sua predominância para os sintomas de dores musculares e articulares. E aí, lembra que neste primeiro momento, como sendo uma síndrome febril, a gente tende a evitar os anti-inflamatórios, principalmente nesse momento mais agudo. E o tratamento vai se dar através de 3 etapas. Tem um tratamento voltado para os quadros mais agudos, que se dão ali nos 3 até o 7º dia da doença. E aí é uma doença mais causada por febre, dor no corpo, astenia, uma síndrome viral, que deve ser conduzida através de suporte, hidratação, uma analgesia, porém sem uso de AS ou de anti-inflamatórios, priorizar uma analgesia mais com codeína como opioide, dipirona. E aí essa doença, ela, após o 7º dia, ela já passa um caráter mais subagudo da doença. É um momento onde a febre tende a cessar, e aí tende os efeitos da artralgia e da artrite a se exacerbarem. Muitas das vezes é um quadro que a gente fala de artrite fria, porque não é tão importante, o calor na articulação ou mesmo até o edema. Porém, em alguns casos, pode aparecer. E aí nós vamos ter um comprometimento simétrico de mãos, pés e punhos. E este comprometimento pode evoluir para uma fase crônica, quando os pacientes apresentam até 3 meses ou mais de dor articular associado à artrite de todas as articulações, principalmente de pequenas articulações.
E aí, neste caso, a doença passa a ter uma outra abordagem, né? Um tratamento mais específico, que geralmente é conduzido pelos reumatologistas. E esse tratamento cabe tanto a manter, né, o quadro de controle da dor, que a gente já vinha na fase subaguda, porém acrescentar um tipo de medicação que a gente chama de medicamentos modificadores da doença. Esses medicamentos eles vão se voltar principalmente para regredir o processo de artralgia e artrite e também evitar que este processo evolua com a destruição articular, o que acaba por limitar o paciente às suas atividades rotineiras, por comprometimentos articulares que podem ser degenerativos a ponto de aquela articulação passar a ser uma sequela de uma doença inicialmente aguda. E aí este tratamento com o especialista vai reduzir ou evitar totalmente essa progressão, dependendo do momento em que foi iniciado e da melhor forma, né, de resposta a estas medicações. Coloco 2 exemplos mais comuns do nosso dia a dia, que seria o metotrexato ou a hidroxicloroquina. São 2 das medicações que são utilizadas na fase crônica da doença. É importante ver que o comportamento, né, da chikungunya, ela também tem a outra que difere bastante da dengue. Enquanto nos casos de dengue, apenas um paciente a cada 4 apresenta os sintomas. Já na chikungunya, a gente observa que 72 a 95% dos pacientes que são picados, eles vêm a ser sintomáticos, ou seja, uma doença bem mais sintomática do que a sua semelhante ali, febre tropical, que é a dengue. Esta doença cabe a gente acompanhar o paciente até a gente obter como cura o retrocesso e regressão total dos processos de artrite e de artralgia. E sempre tentando distinguir se aquele processo foi persistente já por atividade da doença ou por um processo degenerativo, que aí o tratamento vai se dar já não mais por conta da doença, e sim para reparar os processos destrutivos da articulação. Caso não tratado, a principal evolução se dá através de uma destruição articular. Porém, existem casos que não vão evoluir para a fase crônica, ou mesmo que chegando a uma fase crônica possa regredir totalmente, né? E o que isso ocorre é porque o vírus ele se assemelha muito a partes da articulação, fazendo com que o nosso sistema autoimune ataque aquelas articulações pelo fator de confundir, né, aquela articulação com o vírus que ali, né, estava presente. Então a gente chega à conclusão que essa fase subaguda ou crônica da doença já não é uma causa do vírus e consequência da sua presença no organismo. Logo que os sintomas são desenvolvidos pela reação imune do organismo contra essas articulações que se assemelham à composição do vírus. Assim, fica fácil de entender o porquê e como é feito o tratamento crônico desta doença pelo reumatologista. Logo que a gente viu todo esse processo de autoimunidade, nós passamos a utilizar medicações, né, que viessem fazer esse controle da autoimunidade dentro das articulações. Então a gente utiliza dos medicamentos modificadores de doença, né? Principais deles, né? Hidroxicloroquina e metotrexato, que são hoje a primeira linha de tratamento. Tem que ter ciência que geralmente o tratamento é um pouco prolongado, então tem pacientes que vão responder ali a 3 meses,
mas a programação inicial é que a gente vá tratá-lo por 6 meses ou até 1 ano e 6 meses, que é o tempo de regressão da doença até a gente anular todos os sintomas de artralgia e artrite. Lembrar que assim é uma causa importante de artrite e artralgia em jovens de forma mais subaguda no nosso meio. Logo que de 20 a 50% dos casos vão ter esta evolução para a cronicidade da doença. Embora não cause muita mortalidade, né? É muito difícil essa doença estar relacionada diretamente à morte de um paciente, porém é uma doença que está muito envolvida com a morbidade, que traz, ou seja, muita incapacidade laboral para os pacientes, né? Pois compromete suas atividades no trabalho de uma forma a longos períodos, tirando principalmente essas pessoas, né, que hoje são o adulto jovem, né, que estão ali trabalhando ativamente, eles acabam sendo afastados por conta das limitações relacionadas à rigidez, a dor articular. Então é uma doença que a gente tem que ter muita atenção para tratá-la, justamente não perder pessoas, né, no mercado de trabalho. E assim nós concluímos este momento, e lembrando que, embora tudo colocado, eu vejo como uma doença que é fácil da gente conduzir e que tem os resultados muito bons, e assim, quando bem tratado de forma precoce, a satisfação do paciente, os resultados e o retorno às suas atividades de vida normal são muito próximos a 100%. Então é importante, né, ter esse conhecimento para procurar o tratamento e evitar que a gente fique com pacientes, né, acamados em situações totalmente reversíveis. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 26.200. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 22.000. Travessa Miguel Nunes, 32 Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 849-9208-2619.